Mas o ponto principal que a gente tem que discutir hoje é que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. E aí a gente escuta muita gente falar que mas a Suécia tem uma carga tributária alta. Mas não sei que país da Escandinávia, não sei que país da Europa tem uma carga tributária alta. Mas esses países primeiro ficaram ricos e depois criaram uma estrutura de proteção social. Mas comparar o Brasil com esses países não é comparável. Agora, o que nós temos hoje? Nós temos impostos e tributos. Imposto e tributo é o seu sangue, são as suas horas de vida, as suas horas de trabalho que estão sendo destinadas para financiar um Estado. E você está disposto a financiar? Você está disposto a pagar por esse Estado que a gente tem? Você está feliz pagando por isso? E aí, para resolver este problema, o que nós tivemos? Nós tivemos uma proposta de uma reforma tributária. Evidente que essa reforma tributária, quando é proposta e discutida pelo PT, a gente tem todas as desconfianças do mundo. Só que falar em reforma tributária sem falar em reforma administrativa, sem enxugar o Estado, não faz nenhum sentido. Por quê? Porque o dinheiro precisa ser direcionado para custear o Estado. E aí quando você vai fazer a reforma, o país não pode ter déficit. Porque no passado nós já aprendemos, dentro dos governos do Fernando Henrique Cardoso e do Itamar, quando nós resolvemos uma chaga que esse país tinha, que era a hiperinflação, que o problema do Brasil é o Estado gastão. Um Estado que gasta mais do que arrecada. Então a gente tinha 78,8 bilhões de reais de superávit em 2022, passado por uma pandemia, o que significa que nós tivemos que ter elevação de gastos públicos, nós tivemos uma das maiores catástrofes virais que nós já tivemos na história do mundo, pelo menos no ciclo que nós aqui da nossa geração viveu. E ainda assim com o Estado usando várias medidas para tentar comprar vacina, para tentar oferecer meios de sustento para as pessoas que ficaram sem trabalhar por conta da pandemia, por conta das medidas administrativas, inclusive defendidas pelo PT, que geraram dificuldade para as famílias poderem se sustentar. E mesmo assim nós conseguimos chegar em 2022 com 78,8 bilhões de reais de superávit. E agora nós estamos com 77,7 bilhões de déficit. Sabe aquele tripé econômico que o Fernando Henrique implementou para poder fazer sanar o Estado brasileiro? 78,8 bilhões de superávit. Dinheiro economizado nas contas públicas para pagar os títulos da dívida, para que o Brasil ficasse estabilizado, seguindo aquilo que é a melhor prática administrativa adotada nos países que têm sanidade fiscal. E hoje, olha só, poucos meses de governo desse sujeito, nós já temos 70,7 bilhões de reais de déficit. É dinheiro negativo das contas públicas, que vão gerar inflação, que vão gerar gastos, que vão gerar descumprimento de contratos. Eles querem cobrar de você o custo da ineficiência, da falta de escrúpulo desse governo que tem gerado esse desastre administrativo para o Brasil. Você consegue acreditar? Dá para dormir com essa, gente? Então o que eu quero dizer é o seguinte: não há reforma tributária possível que reduza imposto sem reforma administrativa. Felizmente o Arthur Lira, presidente da Câmara, está, pelo menos no discurso, se comprometendo com essa reforma administrativa que pode de fato nos ajudar a melhorar essa questão fiscal do Brasil, e não só, quem sabe tenhamos déficit zero no ano que vem, mas a gente consiga ter um superávit pelo menos parecido com aquele que nos foi deixado pelo presidente Bolsonaro de 78,8 bilhões de reais. Contra números não tem argumentos, tá? Não vamos discutir aqui sobre opinião, tá? Aqui nós estamos falando de fatos, tá? Eu realmente avalio que esse governo é a pior coisa que poderia acontecer para o Brasil, mas aqui nós estamos falando apenas de fatos.